A Auditesse TV recebe mais uma vez o diretor executivo da Auditesse, agora para falar sobre as declarações ofensivas a auditores fiscais de receitas de todo o país, proferidas pela presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, Fernanda Pacobaíba. Juracy, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nesta semana, a ex-secretária da Fazenda e presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, concedeu uma entrevista ao jornal Valor Econômico. Nessa entrevista, a atual presidente do FNDE afirmou que há basicamente dois tipos de auditores: o bitolado, que multa e o contribuinte que se vire, e o corrupto, que cria dificuldade para vender facilidade. Como servidor público, auditor, como você percebe essas declarações? Marília, infelizmente, nós, servidores públicos, detentores de cargos em carreiras típicas de Estado, somos obrigados a conviver com ataques, não só no campo externo, mas principalmente da parte de servidores públicos que eventualmente usam da estrutura do cargo que ocupam e fazem isso usando o caminho mais sórdido, jogando para a plateia, se apresentando como paladinos da moralidade ao apontar que todos os demais são corruptos ou bitolados, para usar os termos pejorativos que essa servidora fez uso. Juracy, e as matérias dão conta que a ex-secretária da Fazenda é auditora fiscal, mas pelo que consta, ela ingressou por concurso público na Secretaria da Fazenda do Ceará para o cargo de analista jurídico. Você pode explicar essa divergência de denominação do cargo dela? Afinal, qual é o cargo que ela ocupa na Cefaz? Perfeito. O cargo para o qual a ex-secretária fez concurso em 2007 é o cargo de analista jurídico. Esse cargo foi, alguns anos depois do concurso, por meio de uma lei inconstitucional, redenominado auditor fiscal jurídico, ganhando atribuições de lançamento de crédito tributário. Essas duas alterações, a da redenominação para auditor fiscal e para lançamento de créditos tributários, são modalidades de provimento derivado de cargo público. São inconstitucionais, conforme julgou o STF no último dia 17 de fevereiro, na ADI 5299. Então, agora, o nome do cargo volta a ser analista jurídico, sem atribuição de lançamento, conforme previa a lei que criou o cargo e o edital do concurso público. Entendi. Juracy, e aproveitando para fazer um gancho com um episódio bem atual, após vir à tona o episódio das joias da Arábia, os temas concurso público e estabilidade ganharam destaque. Nessa entrevista em que a ex-secretária classificou os auditores fiscais de corruptos ou bitolados, qual seria o paralelo que poderíamos traçar? Perfeito, vários, Mas podemos destacar, em primeiro lugar, o desprezo que essa senhora tem pelo serviço público. Veja que o cerne da sua fala é na direção de desvalorizar os servidores. Ela destaca que prendeu 3 auditores, como se esse tivesse sido um dos grandes legados que ela deixa na Secretaria da Fazenda. Em seguida, ela vende a ideia de que existem 2 tipos de auditores, o corrupto e o bitolado. Ou seja, em nenhum momento de sua fala, Marília, ela se dá o trabalho de exortar a qualidade de todos os demais servidores que comandou ao longo de 4 anos como titular da pasta. O fato é que gente desonesta, Maria, existe em todo lugar. Mas o que é desprezível é esse tipo de atitude de nivelar por baixo como se todos fossem desonestos ou bitolados. Sobre a primeira afirmação de que prendeu 3 auditores, é importante destacar que foram 2 servidores públicos que ingressaram no Estado sem concurso público, portanto, sem cargo público. Nesse caso, eles são detentores de função, eles não possuem cargo público e são constitucionalmente impedidos de lançar crédito. E na gestão da senhora Fernanda Pacobaíba, esses servidores estavam lançando crédito graças a uma portaria de sua autoria, que conferia direito ao lançamento de crédito de forma inconstitucional. Esses servidores estavam, de forma inconstitucional, ostentando a denominação de auditores fiscais, quando, na verdade, não poderiam realizar auditoria fiscal. E agora, com o julgamento da ADI 5299 pelo STF, perdem essa denominação de auditor fiscal e a prerrogativa de lançar crédito. O terceiro auditor que a secretária se refere, pelo que apuramos, foi um terceirizado. Juracy, ainda sobre as declarações da ex-secretária. Ela classifica os auditores entre bitolados, que multam e o contribuinte que se vire, e o corrupto, que cria dificuldade para vender facilidade. Como você entende essa fala? Marília, essa fala é de uma baixeza e desonestidade sem limites. Veja só, é uma afirmação de uma ex-secretária de Estado, de Fazenda, que antes ocupava a célula de consultorias e normas da Cefaz do Ceará.
Então, quando ela afirma que os auditores fiscais são bitolados porque cumprem as regras que ela mesma ajudou a construir, ela transfere de forma cínica a responsabilidade que é dela. Sim, porque se há uma norma a cumprir, o servidor não tem o que fazer, ele tem que cumprir a norma. Quando o servidor deixa de cumprir a norma, deixa de cumprir as regras, aí sim há margem para todo tipo de corrupção. Juraci, voltando aqui para o caso das joias da Arábia, né? Imagine se os auditores da Receita Federal não fossem, como a presidente do FNDE classificou, bitolados e tivessem afrouxado o cumprimento das normas. O que teria acontecido? É um caso interessante, né? Então, esse tipo de comentário jocoso, Marília, com a qual a senhora Fernanda Pacobaíba se refere aos auditores fiscais, só revela o ser pequeno que ela é. Quando a senhora Fernanda Pacobaíba classifica de corrupto o auditor fiscal que cria dificuldade para vender facilidade, ela também esconde a sua própria responsabilidade numa cortina de fumaça que ela cria, para se esquivar de não ter ela mesma, como membro da célula de normas e depois como secretária da Fazenda, descomplicado essas regras, né? Eu lembro bem de uma participação que a senhora Fernanda Pacobaíba fez em um congresso luso-brasileiro de auditores fiscais em 2019. Na ocasião, eu mesmo atuei como moderador de sua fala e lancei um desafio, porque ela, como titular da pasta, não usava agora do poder que tinha para descomplicar as normas. Nós, auditores fiscais, que entramos por concurso público para o cargo de auditor fiscal, defendemos uma legislação simplificada, mas nós não a fazemos, nós não fazemos a legislação. Né? Isso é responsabilidade de quem trabalha em células de normas, né? E quem é o titular da própria Secretaria da Fazenda. Né? E a Fernanda ocupou ambas as posições, né? E nenhum tipo de simplificação foi implementado. Tem muito mais marketing e autopromoção na fala dela do que realização propriamente dita. Né? E o que a senhora Fernanda Pacobaíba fez para reduzir a complexidade da legislação tributária no Ceará? Nós tínhamos, Marília, um decreto de ICMS com um pouco mais de 1000 artigos, que é um absurdo. Né? Mais de 1000 artigos com incisos, parágrafos, alíneas, enfim. Foi o que ela fez. Ela dividiu o regulamento em 4 livros, subdividindo muitos artigos em letras A, B, C e D. Então hoje temos muito mais de 1000 artigos. Assim, não dá para contar porque os artigos não estão numerados. Quando você pega o artigo 260A, 260B, 260... então fica difícil a gente contar. Né? De certa forma, ela até mascarou a quantidade de artigos que ela acabou aumentando nas nossas normas. Né? Então hoje, o que é que nós temos? Nós entramos na gestão da Fernanda com um regulamento de pouco mais de 1000 artigos e saímos da gestão da Fernanda com um regulamento provavelmente de mais de 1500 artigos. Né? Então isso não é absolutamente simplificar normas tributárias, isso não é absolutamente facilitar a vida do contribuinte, isso não é facilitamente reduzir as dificuldades para que se vendam facilidades, não. Juraci, e na sua visão, a ex-secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba, contribuiu para a valorização do Instituto do Concurso Público? Eu diria que a ex-secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba, ela contribuiu para a desvalorização do Instituto do Concurso Público, Marília. Por quê? Porque ela teimou em realizar, em 2022, um concurso para 3 cargos que estavam como objeto de uma ação de inconstitucionalidade no STF. Né? Ela sabia disso, até porque o seu cargo estava sendo afetado. O cargo que ela ocupa, que ela entrou para o concurso, que é o análise jurídico, era um dos cargos que estavam sob júdice no STF. Mas acabou induzindo os participantes desse concurso ao erro, quando publicou o edital para esses 3 cargos, que acabariam mais dia menos dia sendo afetados pelo julgamento da ADI 5299. Resultado, centenas de pessoas acreditaram na lábia que essa secretária tinha nas lives, né, nas redes sociais, e agora estão no limbo, depois que o STF derrubou o artigo da lei que atribuía aos servidores a competência para lançar crédito. Juraci, voltando aqui para o tema central da entrevista, que é a matéria publicada no jornal Valor Econômico. A ex-secretária diz que, em função da cultura tributária do país, nós temos 5 trilhões de reais em contenciosos tributários. Perfeito, é interessante essa fala dela, né? A ex-secretária da Fazenda só esqueceu de dizer em quantos bilhões a sua gestão reduziu a dívida ativa no Ceará. Até porque, Marília, o Ceará é um dos poucos estados do país que não divulga essas informações. A FenaFisco elaborou, inclusive, um site que é o barõesdadívida.org.br com um mapa do Brasil de todas as dívidas ativas por estados. E o Ceará está omisso. Falta transparência nesse quesito. E o que a ex-secretária fez em relação a isso?
Será que nessa lista de empresas há quem desfrute de benefícios fiscais mesmo devendo ao erário? Se você não divulga uma coisa nem outra, abre margem a esse tipo de questionamento. O certo é que o recurso do contribuinte, inclusive aquele em forma de dívida ativa, tem que ser publicizado. Fica a pergunta, então. A ex-secretária da Fazenda passou 4 anos no cargo e agiu de forma conivente com esse tipo de opacidade? Juraci, nós estamos chegando ao final dessa entrevista e, para finalizar, vamos falar um pouco da nota de repúdio que a Auditese publicou um dia após a veiculação da matéria. Nesse documento, há 2 parágrafos que chamam a atenção e nós gostaríamos que você esclarecesse para toda a sociedade. Um, que revela que a ex-secretária de Fazenda assinou um decreto atribuindo a si mesma verbas de produtividade para receber o PDF dos fazendários, mesmo ocupando a função em Brasília. Em outro parágrafo, a Auditese dá publicidade a um ofício, no qual denuncia a então secretária da Fazenda práticas de fraudes estruturadas de ICMS no Ceará. Sim, a então secretária Fernanda Pacobaíba, poucos dias antes de deixar o cargo, Marília, assinou o decreto número 35069 para receber gratificação de produtividade fruto do trabalho dos auditores cearenses enquanto ocupa a pasta em Brasília. Ou seja, no apagar das luzes e já indicada para assumir a gerência do FNDE, a secretária não se envergonha de, em Brasília, ficar recebendo mensalmente uma verba de gratificação de produtividade dos mesmos auditores fiscais que chamou de corruptos e bitolados. Afinal, Fernanda, você é corrupta ou é bitolada? No outro caso, Marília, em agosto de 2022, a Auditese encaminhou à secretária o ofício 65, apontando fraudes tributárias estruturadas por meio da utilização de máquinas emissoras de cartão de crédito fantasmas, operando em todo o Ceará. A Fernanda, a paladina da moralidade, deu o calado como resposta. Juraci, nós chegamos ao final da nossa entrevista e gostaria de deixar aqui um espaço para você fazer as suas colocações finais em relação ao tema abordado hoje. Perfeito, Marília. Agradeço a oportunidade. Eu quero dizer que eu fico triste e desapontado com esse tipo de postura vindo de uma servidora pública. É triste termos que aplicar energia rebatendo esse cinismo e afirmações que torcem a verdade. E aproveito para dizer que os nossos advogados estão analisando as ações em âmbito administrativo e judicial cabíveis, no sentido de cobrarmos a reparação aos danos que essas acusações levianas e irresponsáveis causaram aos auditores fiscais. Juraci, obrigada. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com temas relevantes para os auditores fiscais da Receita Estadual.